Olá garota, olá garoto, sejam todos bem-vindas e bem-vindos aqui ao meu canal Marli Rodrigues Psicóloga em mais um Dedinho de Prosa. Por favor, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá o seu joinha, compartilha, comenta, manda sugestões, clica no sininho que está aí em cima, que assim o YouTube te avisa todas as vezes que eu publicar um novo vídeo, ia falar um novo post, um novo vídeo. Nossa dica cultural dessa semana, Marli, cadê o tema? Já. É um filme, vamos ver se eu pronuncio no inglês bacana, não macarrônico. How the Beatles Changed the World. Como os Beatles mudaram o mundo. De novo, Beatles, Marli? Pois é, sou uma bitomaníaca. E aqui nessas dicas culturais eu reconheço que elas são tendenciosas. Por quê? Eu só vou pôr aqui o que eu gosto. Você que me acompanha e tem um gosto diferente do meu, eu sei que eu fico devendo, mas desculpa aí, né? Eu não vou sugerir aqui coisas que eu não curto e tal. E eu curto muito, sou uma bitomaníaca assumida, né? O que eu vejo deles eu vou lá, assisto. Um documentário muito bacana, para variar eu assisti na Netflix, não está no YouTube, recomendo para você. Lembrando sempre que a Netflix por enquanto não me paga nada para essas coisas que eu falo aqui, esses filmes, né? Eu falo porque gosto, todos os lugares que eu falo, as coisas que eu vi e tudo mais, é porque eu gosto, não tem jabá no meio da história. Para quem não sabe, jabá costuma ser no meio, pelo menos no rádio, né? Costuma ser uma coisa que você paga para divulgar e tal. Não é o caso neste canal. O dia que eu for, que eu espero muito, estou trabalhando duro para isso, que eu tiver um patrocinador, eu vou dizer, olha, esta pessoa, essa empresa patrocina esse canal. Por enquanto, quem patrocina sou eu mesma e o meu consultório, né? Qual que é o tema? Doença versus cura. E quem mandou esse tema, quem sugeriu esse tema foi o Wellington, e ele pediu, na verdade, para que eu falasse sobre sociopatia. Ele diz assim na pergunta dele, volta aqui a memória, que a sociopatia é uma doença que a ciência diz não ter cura. Quando se trata de distúrbios, né, psicológicos, doenças psiquiátricas, falar em cura 100% é algo bastante delicado. O que é sociopatia? É como o próprio nome diz, né? Tem uma doença na questão social do indivíduo, em como ele se relaciona com as pessoas. O sociopata, ele até parece uma pessoa bem intencionada, bacana, que está sempre disposto ou disposta a ajudar, mas onde é que pega? Ele é sempre indiferente com as pessoas. Ele acaba usando as pessoas sem nem elas se darem conta. E quando é que um sociopata chega no consultório? Você já atendeu, Marli? Sim, já? Quando é que a pessoa chega? Muitas vezes é por pressão do entorno, né? As pessoas que convivem começam a perceber, vão ficando saturadas e vão pressionando. Pode acontecer da pessoa procurar por si mesma? Pode, porque todos esses distúrbios, seja, eu anotei alguns aqui, mas a lista é imensa, né? Seja dependência química, seja o codependente, seja o depressivo, seja ansioso, seja algum tipo de fobia, seja estresse pós-traumático, depende do nível. Todas essas doenças não dá para dizer, tem isso, então o quadro é isso. Mas existem níveis. E as origens, Marli, dessa doença, dessa que você trouxe, da sociopatia e todas essas outras? Algumas são, não é algumas. Essas doenças, elas podem acontecer, e a explicação é genética, tá? Aí, era uma outra coisa que eu ia falar. Ou a origem pode ser do ambiente. Como assim? O meio em que essa criança viveu, cresceu, as experiências que ela teve, famílias disfuncionais. O que é família disfuncional, Marli? Família que não funciona direito, família meia boca. Aliás, está cheio de famílias assim, né? Porque as pessoas não se estruturam
para ter filho, não se estruturam emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, não pensam, está na hora de ter... Não, desculpem falar assim, mas fazer é gostoso, a pessoa vai lá, faz. Quantas pessoas engravidam por acidente e não porque estava planejado? A vinda de um filho precisa ser, aliás, fazer um parênteses, eu e minhas promessas, né? Vou fazer um vídeo falando do relacionamento pais e filhos, que é uma relação extremamente delicada, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, quando eu falo que essas doenças, a origem delas pode se dar no ambiente e não geneticamente, porque existem ambientes propícios, né, a trazer para o indivíduo questões de doença. A depressão, eu vou elencar algumas delas. Na minha avaliação, todas elas podem ter a origem genética ou podem ter a origem ambiental. Em termos de cura, se a origem é do ambiente, fica menos difícil se falar em cura, né? Se for do ambiente. Mas também existem pessoas que aparecem lá no consultório e que elas têm, dos anos pregressos da vida dela, um tiquinho assim. Outras têm mesmo, não tem nada, não tem memória da sua infância. E aí, como que você detecta? Então, você vai com a sua sensibilidade, buscando, trabalhando com a pessoa, para ver se encontra a origem disso, né? Muitas vezes dá para encontrar, mas outras fica difícil, principalmente quando a pessoa não consegue trazer experiências que ela teve ao longo da vida dela, né? E também, nesse sentido, quando vem do ambiente, a tal da cura, né, depende muito da sensibilidade do profissional, dele ter, e não é fácil, viu? Não estou dizendo, olha, eu tenho, não é simples. Você chegar na alma de uma pessoa, você chegar em experiências que ela viveu e que nem ela sabe. Isso é um trabalho que demanda muito tempo. Quando o Wellington escreveu, me ficou a impressão de que era assustador para ele pensar, né, numa doença não ter cura. Gente, vocês me desculpem, eu tô com um ruído aqui imenso, espero que ele não esteja chegando no vídeo. Se estiver, me desculpem, vamos ter que conviver com isso. Voltando no assunto. Pareceu que para ele era uma coisa muito absurda, como não se falar em cura? Cura 100% é algo mesmo difícil. E ainda que fuja desses quadros de codependência, de ansiedade, de depressão, outros quadros, às vezes fobias, a pessoa te procura e você vai trabalhando com ela. E o que acontece, né? Não é que pode acontecer, acontece mesmo. Ela vai começando a perceber que ela tem o controle sobre a vida dela, que ela pode se direcionar, mudança de hábitos, de escolhas, mudanças de atitudes, trocar vícios, né, que é uma coisa perniciosa, por hábitos saudáveis. Todas essas questões, mais o profissional indo atrás dos conteúdos, né, da pessoa, tudo isso vai ajudando que esses sintomas vão ficando sob controle. A pessoa desenvolve o que eu gosto de chamar de autogerenciamento. Ela se banca, ela manda em si mesma. Como eu disse no começo do vídeo, todas essas doenças, elas têm níveis. Trauma, trauma eu falo daqui a pouco. Então, tem níveis destas mesmas doenças, depressão, sociopatia, ansiedade, que psicoterapia exclusivamente ajudar. Por quê? É um grau muito acentuado e vai precisar de medicação. Mas aí, onde é que entra o problema? Profissionais e pacientes se acomodam no remédio. Profissionais, né, os doutores psiquiatras, eu não sou psicóloga, e o paciente, porque ele se livra daquele desconforto com a medicação, então ele não quer mais nada da vida. Uma coisa é você ser portador de uma doença ou ter um familiar que é portador de uma doença e que o grau dessa doença naquela criatura exige medicamento só para sempre. Isto é uma coisa. Outra coisa
são profissionais da área da saúde. Estou falando de psiquiatras, respeito muito todos eles, tenho colegas psiquiatras para quem eu encaminho muitas vezes os meus clientes quando necessário, né? Mas existe uma parcela desses profissionais que atendem, principalmente na rede pública, e infelizmente até dentro de alguns convênios, atende o cliente em 15 minutos só para renovar a receita. Isso é insano! São remédios controlados, remédios que dão efeitos colaterais seríssimos, e paciente e profissional fazem meio que um jogo duplo e se acomodam. Uma coisa é aquele quadro que eu falei há pouco, outra coisa é a acomodação. Então, no momento de crise, ok, encaminha para um psiquiatra, vai lá, toma a medicação. Depois precisa fazer o quê? Desmamar. E aí é quando a pessoa vai ter que fazer o quê? Fazer por si, fazer uma força imensa e sair da zona de conforto e buscar tudo aquilo que eu elenquei no início do vídeo. Bom, tem um filme, aliás, tem dois filmes. É que um mostra mesmo já o paciente... Desculpe. Mostra já o paciente no final do filme, né? No processo de autogerenciamento da doença. O filme é Uma Mente Brilhante. Você assistiu? É um filme já antigo. Você consegue ver no YouTube esse filme. Eu não achei outro lugar. Talvez aquele streaming do YouTube você encontre. Mentira minha, né? Não é que eu não achei. Eu procurei só no YouTube, eu não procurei na Netflix, eu não procurei no streaming do YouTube. Para quem não sabe, pegou uma pigarra aqui. Para quem não sabe, o streaming do YouTube, você aluga filmes no YouTube. Você coloca esse título lá, se tiver nesse streaming, a qualidade é excelente, o preço é sempre muito baratinho, 3, 4 reais. E você pode assistir, você tem acho que 24, 48 horas para assistir o tal do filme. E paga entre 3 e 4 reais com seu cartão de crédito, qualidade excelente. Mas enfim, fica aí a dica, no YouTube eu tenho certeza absoluta que ele está. Uma Mente Brilhante. É um filme baseado em fatos reais. A pessoa desenvolveu esquizofrenia, um homem inteligentíssimo que todo o entorno dele, né, o grupo acadêmico lá, os colegas dele de estudos começam a ficar assustados, o que está acontecendo? E aí é dado o diagnóstico e o que gravou para mim desse filme é a cena final, que é linda. As pessoas, ele tem delírios de perseguição, né, delírios persecutórios. Então no final do filme estão lá as 3 figuras que ele via o filme todo. E que ele dizia, eles estão aqui, eles estão aqui. E no final do filme, ele está sendo premiado, né? Eles também estão lá. As 3 figuras imaginárias. Só que aí ele diz, vocês continuam aí, mas hoje eu sei que vocês fazem parte de uma fantasia. E isso, pra mim, é cura. Porque às vezes a pessoa pode achar que cura é nunca mais sentir aquilo. E esse filme mostra lindamente na questão da esquizofrenia. Ah, Marli, mas a esquizofrenia é uma coisa que a pessoa tem que tomar remédio. Depende. Todas essas doenças, todos esses distúrbios, transtornos psicológicos, psiquiátricos, depende do grau. E como você vai saber? Só com a ajuda de profissional especializado para avaliar se você vai precisar de remédio para sempre, se você vai precisar de remédio por um tempo, ou se o seu caso nem é medicação, né? Uma psicoterapia, como costuma dizer um amigo meu lá, o Adão Nonato, uma boa psicoterapia resolve a questão. Resolve não no sentido de cura 100%, igual dor de cabeça. Tô lá, tô com dor de cabeça, tomo um remedinho, dor de cabeça sumiu, né? E não volta nunca mais. Psique humana não se fala assim, né? Se fala como? Você ter domínio sobre si mesmo, você ter autogerenciamento e aqueles sintomas não te dominarem mais, como ansiedade. Poxa, é bom você ter anseios, é bom você ter interesse. O problema é você ter, uma coisa é você ter interesse, outra é você ficar desesperado enquanto algo que você quer não acontece, né? Então é o limiar disso
E a psicoterapia, ela justamente vai ajudar a pessoa a ajustar para que a vida dela fique sob o domínio dela, e não ela se sentir sob o domínio das emoções ou de outras questões. Deixa eu ver, nossa, eu acabei de falar e ainda tem alguns segundos, precisava ser um pouco menos. Não, Marli, tá bom, um vídeo comprido, fala mais. Eu sei que tem gente falando isso aí, eu agradeço muito, senão que a minha conversa interessa. Mas é o que eu digo, que no YouTube sempre vai ser muito curtinho, e quem quiser que eu vá fazer uma palestra, é só você me contratar. Entre em contato comigo, seja no Face, seja lá pelo YouTube, seja no meu site. Entre em contato, Marli, vamos conversar? Como é que é para você vir fazer uma palestra aqui? Olha lá, o blém blém aqui do celular tá avisando que o meu tempo já deu. Deixa eu ver, eu falei do filme, falta falar de duas coisas. Tem um outro filme, eu não me lembro dele mostrar o processo de recuperação da pessoa, que é O Melhor Impossível, com um ator que eu amo de paixão, que é Jack Nicholson. No Melhor Impossível mostra uma pessoa portadora do toque, mas não mostra a cura, mostra aquela intransigência da pessoa e tudo mais. E isso, Marli, a pessoa também pode dominar? Olha, só se o grau é muito elevado, vai precisar de medicação e até coisas mais graves. Mas se não, psicoterapia, a pessoa vai desenvolver autodomínio não só nessa questão do toque, mas em outras questões. E eu falei assim, pode ter dado a ideia de que seja fácil. Não, fácil não é. O que é fácil é você sentar no sofá, chamado zona de conforto, e ficar lá na acomodação. Qualquer coisa diferente disso, dá trabalho, mas o lucro é líquido e certo. Semana que vem eu vou responder para Maria Helena. Faz um tempasso que ela perguntou para mim, pediu para que eu falasse, né, sobre auto-perdão. E eu vou aproveitar o pacote e falar sobre culpa teimosa, que sempre volta, ou culpa de uma coisa ou culpa de outra, que ela sempre fica recorrente, né? Então, próxima semana o nosso tema será esse. Estou esperando você. Ótima quarta-feira. Na próxima eu estou de volta. Um grande abraço, um grande beijo e até lá.